Hoje a nossa conversa é com um casal muito querido. Eles são daqui de São Paulo. Eu os conheci e imediatamente me apaixonei por eles. Eles moram na Alemanha, eles moram em Berlim. E eles não são jornalistas, são engenheiros. A gente vai saber um pouco sobre esse dia a dia deles, como que eles estão lidando com a experiência de morar em Berlim, de nesse momento de pandemia não poder sair de casa, não poder trabalhar. Eu tô aqui com o Instagram e com o Facebook. Agora, infelizmente, no Facebook eu não consigo colocá-los, vocês não vão poder vê-los. Então, quem puder entrar no Facebook, eu tô vendo aqui as mensagens de vocês, tô só contando um pouquinho sobre o que a gente vai falar, tá? Então, eu vou pedir para quem puder sair do Facebook e ir pro Instagram, tudo bem. Quem não tiver Instagram, fica no Facebook, mas ouve as respostas, porque eu não consigo botar a imagem deles para vocês verem. E a nossa ideia hoje foi fazer uma live diferente. A gente vai colocar eles lá em Berlim e eu aqui tomando um chá juntos, que é uma coisa que eu vi outras pessoas fazendo, até jantando juntos e tudo. Deixa eu aumentar. Então, aí quer dizer, quando as pessoas não podem se encontrar, elas ficam buscando maneiras de poder conviver. E essa foi uma ideia que eu achei super legal. Você na sua casa e o seu amigo, sua família na outra, e fazendo uma refeição juntos, conversando. Eu achei uma ideia bem legal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Estou vendo várias pessoas aqui que eu conheço, que eu não conheço, ou que eu conheço da rede social entrando, olha, no Facebook. Obrigada, a Zulmira, o Alexandre Comito, que está sempre comigo, Leandro, Júnior, Roger, e aqui no Instagram eu estou vendo aqui o Kelson, o Rivanildo, o Vavá, pessoas que estão aí vindo me fazer companhia. Então agora vou explicar um pouquinho para vocês, mais uma vez, para quem está entrando agora. Todas as vezes, todas as vezes que eu fui a Berlim, né, porque minha filha está estudando lá, eu fiquei com esse casal maravilhoso. O Tadeu e o Caio são daqui de São Paulo. Eles são um casal jovem, um casal super descolado, super bacana. E o André tá perguntando se pode ser cerveja. Eu servi o chá, mas cada um, eu até gostaria de dar essa ideia, né? Cada um na sua casa pode pegar o que gosta, viu? Pode pegar cerveja, pode pegar café. Senta na mesa aí, bota um cafezinho e vem me acompanhar. Tá? E aí a gente vai conversando, vai comendo. Eu botei aqui também um bolinho de banana, um bolinho integral que eu fiz, tipo cuca, mas ele é todo integral. Aí trouxe aqui a chaleira do meu tataravô para nos acompanhar, para o pessoal do Face, a chaleira do meu tataravô, que é muito fofa, parece aquela da Bela e a Fera, não é? Aquela Madame Samovar da Bela e a Fera. Mário Lúcio tá perguntando cadê a máscara. Eu tô na minha casa, eu tô em isolamento, por isso que eu não tô de máscara, tá? Eu tô desde o início, inclusive, quando foi decretada a pandemia, eu tô dentro de casa, porque felizmente eu tenho esse privilégio de poder trabalhar em casa. Carlinha Andréia, obrigada. Benício, o Marcos Calisto falou que o cafezinho dele já tá lá. Então vamos providenciar, tá, gente? Vamos pegando aí o que vocês puderem de café, de cerveja. E agora eu vou verificar aqui no Instagram. Tem que tomar cuidado para não colocar um filtro de gatinho, de bichinho, alguma coisa assim. Ó, Caio, que ele já tá lá em Berlim me esperando. Obrigada, Zilmara, você gostou da minha chaleira? Vou mostrar também aqui, olha, a xicrinha. Oi, Sete, tudo bom? Tudo bem? Ó. E aí, tudo bem? Meus meninos chegaram. Eu tô aqui mostrando a minha louça. Peraí, que eu acho que agora cortou minha cabeça. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Cortou minha cabeça, mas a gente vai dar um jeito. Agora sim. Eu tava mostrando a minha louça, que era do meu tataravô, sabe, meninos? Eu sou muito orgulhosa. Ai, vocês também com o seu chazinho. Olha aqui a minha. Gente,
saúde para todos vocês que estão em casa também. Vamos pegando alguma coisinha para tomar. Então, Sete, eu não consigo abrir um pouco, porque tá tudo aqui equilibrado, gente. Queria até mostrar como é que tá meu esquema aqui. Tem um monte de caixa segurando as coisas e tudo. Eu não consigo mostrar. No Instagram até estava um pouquinho mais aberta a câmera, mas agora que a gente entrou em dois, né, em dois quadros, aí corta a minha linda mesa de chá. Mas vamos aproveitar, então, pelo menos para a gente conversar. Ó, o Fabinho tá pedindo um alô para Birigui, e eu vou aproveitar que a gente está falando aqui de interior de São Paulo para mostrar os meus dois amigos. Então, ó, o de camisa vermelha é o Caio Meca, exato, Caio. O Caio, ele tem 29 anos, ele é engenheiro químico e ele trabalha em cadeia de suprimentos, supply chain, em Berlim. E o Tadeu Lima tem 31 anos, o Tadeu aqui com camisa escura, é engenheiro civil, é do interior de São Paulo. Ah, esqueci de falar que o Caio é de São Paulo, tá? São Paulo, capital, né, Caio? Isso. Exato. E o Tadeu é de Tupã, interior de São Paulo. Tenho certeza que estamos arrebentando de audiência em Tupã! Gente, maravilha! Toda a tia lá vendo. É, a família toda, né? E aí, o Tadeu foi o primeiro a ir para Berlim, porque ele é engenheiro de projetos e ele foi fazer uma parceria público-privada lá com o Ministério dos Transportes. Ele está implantando pedágios em rodovias, não é isso, Tadeu? Vamos falar um pouquinho sobre como que é o teu trabalho, porque você foi o primeiro a chegar e depois você levou o Caio, né? Então me conta. E, eu já trabalhava... Oi, boa noite primeiro para todo mundo, né? Aqui já boa é boa noite. Aí. Aqui ainda é tarde. Aí são o quê? 5 horas? Tarde. Exato, 5 horas a mais, que a gente entrou no horário de verão agora. Então a gente está 5 horas. Então, boa tarde para todo mundo. E boa noite para quem está aqui na Europa também. E contar um pouquinho da minha trajetória. Eu já trabalhava com isso, minha carreira profissional começou numa concessionária de rodovias, né, que é uma grande empresa lá em São Paulo. E eu sempre tive um sonho de voltar para a Alemanha, porque eu já tinha feito 2 intercâmbios aqui, né? Uma vez fiquei mais com uma família, e a segunda vez eu vim fazer uma parte da universidade aqui, estudei em Stuttgart. E eu sempre tive vontade de voltar e morar aqui mesmo, né? E desde o início, depois que eu me formei, eu sempre tentei voltar, mas sempre era aquele sonho distante, né? Eu falei, é muito difícil, tem a barreira da língua, apesar de eu falar alemão. E a gente acha que quem não tem passaporte europeu é impossível você vir para a Europa. Aqui tá a prova clara, a gente sem passaporte europeu, a gente conseguiu. Exatamente. Mas conta como foi que vocês conseguiram, porque realmente não é fácil. Sim. Não, fácil não foi. Depois que eu saí da empresa que eu trabalhava no Brasil, tem uma amiga, acho que é uma amigona nossa, amiga do Caio, a Gabriela, lá falou pra gente sobre uma palestra que ia ter em São Paulo, que ia ser na Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, e, na verdade, quem estava oferecendo essa palestra, esses informativos, era o Ministério do Trabalho aqui da Alemanha, né, através da Agência de Trabalho e Emprego. Eles foram para o Brasil, e não só para o Brasil, foram para o México, para a Argentina, para o Chile, para o Peru, foram para vários países na América Latina, atrás de profissionais, principalmente na área de engenharia, saúde, TI, porque aqui na Alemanha está com falta desses profissionais. Então, eles foram atrás da gente, eu falando, fazendo uma apresentação do mercado alemão, como é possível ingressar mesmo sem passaporte, o que você precisa ter, quais são os desafios. Então, foi uma palestra. Profissões específicas, Tadeu, eles estão com necessidade de pessoas para algumas áreas, é isso? Exatamente, exatamente. A que mais precisa no momento é na área de saúde, médicos, enfermeiros. Depois o pessoal de TI também está precisando de muita gente de TI. Está super bombando aqui. E a parte boa do pessoal de TI é que não precisa de alemão, né? Exatamente. Quem fala inglês consegue tranquilamente, principalmente Berlim, que é uma metrópole, né? Então... Isso é importante, porque realmente alemão, olha, eu já estudo há 5 anos, é dificílimo
Gente, eu não consigo deslanchar, falar, é muito difícil. Eu até consigo entender um pouquinho, ler um pouquinho, mas é muito difícil. Olha, a Daniele, que a gente fez uma live agora, né, semana passada, na sexta-feira, a Daniele morou na Alemanha, tá me mandando Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Daniele. Então, agora vamos ouvir um pouquinho da história do Caio, porque o Caio, a gente fez também, para quem quiser, tiver interesse na área, a gente fez um videozinho muito legal quando eu estive aí na Alemanha com ele. Ele é especialista em perfumes e ele é um youtuber, é o primeiro youtuber brasileiro de perfumes. Gente, vocês não têm noção. Eu cheguei lá no armário dele, quando ele abriu, era aquela festa de perfume, aquele monte de perfume maravilhoso. E nós fomos para uma das principais lojas de departamento de Berlim, que é a KaDeWe. E ele foi me mostrando tudo que tinha de lançamento, todos os perfumes mais exclusivos. A gente fez esse vídeo, tá muito legal. Tá no meu IGTV e também tem no Facebook, Carla Vilhena. Ó, Guten Abend, Leute. Ah, tá vendo? Ó. Guten Abend, Leute. Quer dizer, boa noite, gente. Então, eu vou ouvir um pouquinho agora da história do Caio, porque o Caio é o famosinho da dupla. O Tadeu foi quem chegou primeiro, levou ele para lá. Felizmente, o trabalho de youtuber a gente consegue fazer de qualquer lugar do mundo, né? Mas, Caio, você também chegou aí e depois de um tempinho estudando alemão, você também conseguiu um trabalho legal aí. Exato. Então, na verdade, eu vou falar um pouco, falar da mudança, depois eu vou falar um pouquinho do background, tá? Então, o Tadeu, ele conseguiu essa vaga do governo, pela essa agência do governo alemão, conseguiu a posição aqui. Eles pagaram o voo do Tadeu para cá. E aí ele veio primeiro, principalmente para chegar a procurar um apartamento e tudo mais. E até então, né, eu sou engenheiro químico, sempre trabalhei na área de supply chain no Brasil. Trabalhava lá numa empresa, trabalhava na Bung, né, na área de marketing lá no Brasil. E daí, bom, a gente decidiu, foi uma decisão conjunta de virmos. A gente já morava junto, já éramos noivos, a gente decidiu casar, principalmente por questões de visto, mas a gente já ia casar mesmo, no final de contas a gente só antecipou o nosso casamento. No Brasil e daí, ou na Alemanha, Caio? No Brasil. Ah. Vivemos no Brasil e daí, inclusive, no momento de tirar o visto de reunião familiar para cá, a nossa entrevista, né, no consulado foi muito tranquila, assim, eles ficaram muito felizes que a gente estava vindo para cá. Foi muito interessante, porque eles viram assim, nossa, 2 engenheiros vindo para a Alemanha, nossa, isso é muito legal, assim, tipo, vão mesmo, a gente está precisando de engenheiros lá e tudo mais. Que bacana. Olha, estou vendo tanta mensagem para vocês, tanta coisa carinhosa. Olha, todo mundo mandando coraçõezinhos, mandando muito amor. Olha que até o Carlos, o Carlos agora mandando muito coraçãozinho para esses dois. Agora, Berlim é uma cidade muito aberta, né? Berlim não é toda a Alemanha que é assim, né, gente? Algumas partes da Alemanha são mais conservadoras, mas Berlim, particularmente, é uma cidade que acolhe bem todas as pessoas que chegam, inclusive imigrantes de várias partes do mundo, né? Sim, isso foi o grande lance, porque o Tadeu foi aprovado em 2 vagas aqui. Uma vaga em Berlim, e ele foi aprovado em uma vaga perto de Stuttgart. Né? No interior de Baden-Württemberg, que é um estado no sul da Alemanha, perto de Stuttgart, né? Isso pesou, na verdade, na hora de decidir, né, Tadeu? Isso pesou bastante, porque uma dos critérios, assim, para escolher essa segunda vaga, era que eu tinha que morar pelo menos a 300 quilômetros de distância da onde eu ia trabalhar. Eu pensei na adaptação do Caio, né? Ele nunca tinha morado fora do... Não falava alemão. Não falava alemão, nunca tinha morado fora do Brasil. E daí o que eu pensei foi, poxa, acho que a adaptação do Caio num país seria muito melhor em Berlim, que é muito mais internacionalizado, do que numa cidade do interior. Apesar de que aqui em Berlim a gente não conhece, de fato, a essência da Alemanha, porque né? A gente mora num bairro de velhinhos, bem tranquilo. Não, isso sim, mas a preocupação inicial foi que Berlim não era Alemanha especificamente, né? Berlim não é bem Alemanha, a essência alemã mesmo, né? É uma cidade muito internacional, né? É uma metrópole. Então, aquela essência alemã que muitas vezes você vê nas cidades do interior e tal, Berlim não, é cosmopolita totalmente. Exato. E também, mas isso, por um lado, é muito bom, porque é bom para mim, para
para quem fala só inglês. Porque em lugares muito do interior, e como vocês disseram aí, entre muitas vezes os velhinhos, você não consegue se comunicar em inglês. Em Berlim, você Não. sempre vai se comunicar em inglês, né? Exato. Mas, Carla, você sabe que quando eu cheguei, o meu primeiro mês foi o mês de turismo, né? Foi minha primeira vez na Europa. Então eu falei, nossa, eu vou aproveitar Berlim, vou passear basicamente o mês inteiro, quero conhecer todos os pontos. E eu tive problemas com comunicação, assim, de ir em alguns lugares e as pessoas não falarem inglês. Então, assim, para mim, antes de sair do Brasil, eu fiz 2 meses de Goethe, né? Estudei 2 meses de alemão no Goethe. Então, eu saí do Brasil com aquele A11, o basicão do alemão. Falei, pelo menos falar Não mínima, 2 meses não é mínima. Bom, eu cheguei aqui sabendo falar pelo menos o basiquinho. E daí, eu pensei assim, bom, no começo vai ser tranquilo em inglês, eu vou conseguir me virar. E aí, esse choque que eu tive com essas situações de não conseguir falar inglês, foi o que me deu assim, vai pro curso de alemão logo. E aí eu já me matriculei no segundo mês. Intensivão, né? Intensivão, porque... Eu fiz não, intensivão e na maluco. verdade, assim, quando você vai, muitas vezes, né, para a Europa, qualquer outro lugar, tá? Por exemplo, quando eu morei na Itália, o inglês deles também é um inglês totalmente particular, é um inglês maluco, né? Por exemplo, na Alemanha, né? This is a gold, this is a knife. É um negócio assim, sabe? É como cada língua tem a sua sonoridade. É como nós, brasileiros, falamos inglês. Quando a gente ouve um brasileiro falando inglês, você já sabe. Brasileiro, né? Você já olha esse brasileiro. Então, cada língua tem a sua sonoridade e muitas vezes a gente tem dificuldade, quando a gente não está muito adaptada a ouvir, a entender o inglês falado por outras pessoas, falado por japonês, por exemplo, né? Então, quando você chega, tem aquele período de adaptação do ouvido e tal. Agora, de qualquer maneira, para ir para a Alemanha tendo feito só um cursinho no Brasil, é complicado. Porque, como eu disse, eu estudei muito, cheguei aí e não consegui falar nada com ninguém. Só com alguns velhinhos que tinham uma certa paciência comigo. Paciência e também não falavam inglês. Porque todos os jovens que você abordar, eles vão correr e vão falar inglês logo com você. Porque eles não vão ter paciência de ficar esperando você desenvolver aquele alemão, aquele desespero, né? Eles querem também falar inglês, porque para eles é bacana, né? Falar uma língua estrangeira. E isso eu senti, assim, bastante da parte do povo. Sim, mas você sabe que tem uma coisa interessante. Às vezes, hoje aqui em Berlim é muito comum. Eu começo a falar em alemão, né? Porque é muito difícil falar inglês. Eu acho que minha mãe está assistindo a live agora, ela vai ficar até brava comigo. Mas meu inglês piorou muito. Ele não piorou, ele ficou preguiçoso. O Tadeu, ele continua falando inglês perfeito, com estruturas perfeitas, mas ele dá aquela diminuída na velocidade no inglês. E o alemão dele é assim, ó. E eu perdido, pessoal, né? Não, o pessoal do Facebook mandando mensagem para mim em alemão, ó. Carla, herzlichen Glückwunsch zu deinem Liebe ist sehr cool. Danke sehr. Uau! Olha só. Não, eu até queria chamar a atenção aqui, porque a gente está vendo os comentários e a Clarissa acabou de entrar, minha filha acabou de entrar aí para ver vocês também. E a gente, né, tava conversando, eu vi passar o nominho dela ali. Ana, e ela olha a cara que minha mãe mandou. A Maria Helena brava. Mandou cara brava aí, ó. Ó, a Débora, Débora Brando, minha prima, tá falando, fala alemão um pouquinho aí pra gente, meninos. Fala um pouquinho. Fala assim, por exemplo, oi, Débora, você é uma menina linda. Hallo Deborah, du bist ein sehr schönes Mädchen oder Frau eigentlich. Ich kenne dich nicht, aber ich wette, dass du sehr schön bist. Und du hast gesagt, dass du in Essen wohnst. Ja, ich kenne Essen, Kajo noch nicht, aber das wäre auch schön, wenn er Kajo Essen kennenlernt. Das ist auch schön. Bamberg ist auch sehr schön, muss ich sagen. Que gracinha, meu Deus. Ai, um dia eu vou falar desse jeito, juro, gente, mas eu me mato, eu não consigo falar. Bom, você falou que ela é uma linda moça, mas pode ser uma mulher, porque você não sabe a idade dela, né? Uma linda mulher. Então, ela é minha priminha mais nova, então para mim é sempre uma menina, né? E aí depois eu me perdi um pouco, e aí depois você falou que vocês gostam de comer sorvete em alguma... Essen é a cidade que ela falou pra gente conhecer, perto de Colônia. Eu falei que eu fui pra lá, que eu já conheço, e que eu não conheço, e o Caio não conhece ainda. E ela falou de Bamberg também. Não, a Dani tá falando que Bamberg é uma cidade muito alemã.
Ó, Isso, sabe o que exatamente. deixa eu ver aqui quem é que foi. Ó, Eliane Stivalete, isso eu vou falar assim na outra encarnação. Eu já desisti também, Eliane. Olha, se eu conseguir entender pelo menos uns 40%, só para eu saber que não estão falando mal de mim, sabe? Porque, assim, quando você entende uns 40%, você consegue saber mais ou menos qual é o tema da conversação. Então, se o cara começar a falar mal de mim, ali eu já vou. Não, eu já falo em português logo com ele mesmo. Mas não dá, gente. Acho que uma vida não é suficiente. Vou tentar mais um pouco, mas não sei não. O nível aqui é alto. Eu tenho uma comparação, né, de nível de alemão de Tadeu que é socorro. Foi a Cláudia que morreu. Tadeu é alto nível em tudo, né? Vamos combinar, né? Mas vamos então falar um pouquinho sobre como que tá. E vocês estão em isolamento? Vocês estão indo trabalhar? Como é que está sendo esse período de pandemia aí para vocês? Na verdade, isso começou, eu acho que foi no final, metade de março, meio de março, acho que dia 15 de março foi quando começou. Entre as nossas empresas foi a diferença de uma semana para uma ou outra entrar em isolamento. A minha entrou primeiro. Bom, basicamente, a gente entrou na quarentena total. Ficamos dentro de casa, assim, por dia, sem sair, saindo só para o máximo, pro essencial mesmo, para comprar coisas mega necessárias. A gente viu a fase do supermercado esvaziar, das pessoas entrarem num colapso de comprar as coisas que nem uns loucos. E aquela corrida do papel higiênico, né? Voltou agora, essa semana, finalmente. Aqui em alemão chama Hamsterkäufer, que é o hamster que ele vai acumulando tudo dentro da boca, sabe? É como o alemão chama isso. São os acumuladores, sabe? De ir fazer toda a compra que precisa, achando que nunca mais vai poder ir no mercado, e foi bem complicado. Exato. E a gente entrou na quarentena dia 14, acabei de ver no calendário aqui, dia 14. Caio entrou dia 13, eu entrei dia 14, porque eu comentei no trabalho que a empresa dele tinha entrado em quarentena, né? E na nossa ainda estava meio aquela dúvida, entra, não entra, será que vai ser sério, será que não vai? Porque na época ainda tinha, se eu não me engano, 3 casos confirmados aqui na Alemanha e nenhum em Berlim. Então tava naquela coisa, né? Tipo, vai entrar ou não em quarentena. E assim que eu falei, eu cheguei na empresa, fui dar bom dia para minha chefe. A gente conversa numa distância normal, né? Sem esse distanciamento que a gente está de 1,5 metro agora, né? E foi muito engraçado. E eu comentei com ela, falei assim, olha, a empresa do meu marido entrou em quarentena. No momento que eu falei isso, ela deu um passo para trás e já ficou 1,5 metro distante. Falou assim, mas ele tá doente, você tá doente, tem alguém doente? Uma preocupação doida, assim, sabe? Eu falei assim, não, calma. Eles entraram por precaução, não tem nenhum... Não, na minha empresa até agora não teve nenhum caso, por exemplo. E a gente entrou... Felizmente. E a gente vai manter o isolamento até o dia 15 de maio. Então, são praticamente 2 meses em isolamento, né? E não teve nenhum caso na minha empresa. Na minha também não teve nenhum caso notificado, mas eles falaram que eles iam manter em sigilo só se fosse alguma coisa muito... se a pessoa teve contato com outros colegas e tudo mais, mas eles estão tentando manter em sigilo. E foi muito engraçado quando eu falei isso para minha chefe, né? E ela deu espaço. Deixa eu só explicar o que aconteceu aqui agora. Não sei se vocês ouviram meu cuco. Eu tenho um cuco. Não dá pra... Aí o cuco tocou. Cucu! Ele toca. Aliás, o Cuco tá um pouco adiantado, mas, Cuco, por favor, né? Não atrapalha mais, né? Não, então aí, quer dizer, vocês estão em home office até agora ou com essa pequena abertura que o governo alemão já começou a liberar algumas lojas para abrir, lojas com menos de 800 metros quadrados, né? Alguns negócios podem abrir, mas vocês ainda estão em home office? Sim, o Tadeu 100% em home office. No meu caso, eu tive que ficar... algumas vezes eu tive que ir para o escritório, mínimo, acho que era uma vez por semana, porque eu trabalho em fábrica e a minha área é a área de logística. Então, às vezes, eu preciso estar no escritório para ajudar na parte de operações. Então, para mim, eu tive que ir uma vez por semana. Mas, assim, o primeiro mês eu fiquei inteiro em casa, praticamente. Depois que meu chefe pediu para começar a ir uma vez por semana. Mas, assim, a empresa entrou num nível de precaução gigante, assim. Todo mundo trabalha com máscara, tem um isolamento de verdade. Você tem álcool gel espalhado por todos os lugares da empresa. Eu pego transporte público para ir para o trabalho, então, para mim, o transporte público esvaziou, assim, era cheio de manhã.
essas vezes que eu tive que ir, o transporte estava bem vazio, apesar de ter algumas pessoas, todas com máscara. Uhum. E para mim era assim, eu usava uma coisa, um lenço para cobrir meu rosto, assim, e eu entrava no transporte, tipo, não sentava, ficava de pé segurando, daí saía e já limpava a mão com álcool gel. Uhum. Então eu também, assim, prestei muita atenção em todos os detalhes, principalmente porque o Tadeu estava aqui, né? Então não queria trazer alguma coisa para o Tadeu, né? E quando chega também, Quando né? chega direto do banho. Fala, Tadeu, só um minutinho, deixa eu só localizar para as pessoas, porque tem gente que vai entrando, que vai perguntando, porque até da outra vez, quando eu fiz a live com a Daniele, ela me ensinou a colocar um comentário fixo sobre o nosso tema. E eu esqueci de colocar um comentário fixo sobre o nosso tema. Então, para quem está entrando agora, a gente está conversando com o Tadeu e o Caio, eles estão em Berlim, eles são engenheiros, o Tadeu é engenheiro civil e o Caio é engenheiro químico, e eles estão contando um pouco para a gente como é que está a situação lá de isolamento, para enfrentar a pandemia e tudo. Eu tô com o Facebook ligado também e tem gente mandando mensagem aqui para vocês. Olha, a Lígia Módulo falou que ela é muito fã do Caio Mac e seu canal de perfumes. Eu não falei que o Caio é o famoso da história aqui. E eles estão mandando também perguntar o que é que vocês estão achando desse isolamento e o que é que... como é que isso está afetando o dia a dia de vocês? Eu acho que, felizmente, né, a gente não está sozinho. Tem gente que está sozinha em casa. E isso realmente eu tenho falado aqui sempre nas minhas lives, nas minhas redes sociais, para que a gente não esqueça de dar um telefonema para algumas pessoas que estão sozinhas. Sempre tentar dar um apoio, estender a mão, porque, gente, ficar sozinho dentro de casa, sem poder sair, sem poder ver ninguém, a pessoa deve, né, ficar... eu nem sei o que dizer. Sinceramente, nem sei o que dizer. Sem falar com ninguém, sem ter contato com outro ser humano. Então, conta um pouquinho pra gente como é que vocês estão lidando com esse lado do isolamento. Eu acho que a primeira coisa, eu fiquei muito orgulhoso da posição do governo em relação ao isolamento. Foi tratado com muito respeito e, assim, e rápido. E com muita rigidez também. Para vocês terem uma ideia, aqui em Berlim, eu não sei sobre os outros estados, mas em Berlim, hoje, eu não sei se isso já está sendo mais maleável, mas aplica-se multa por diversas coisas. Por exemplo, se você faz uma festa, no período de quarentena, se você fizesse uma festa, você tinha que pagar 500 euros por pessoa que estava na sua festa. Cada pessoa 500 euros e quem fez a festa e o estabelecimento era acho que 2.000 euros, eu não lembro. Eles fizeram um catálogo de multas, assim, aplicáveis. As multas vão de 10 euros a 500 mil euros. Assim, tem várias regras. E o que a gente percebe, assim, para nós dois ficarmos em casa, no dia a dia, durante a semana, parece que a gente não se vê, porque eu fico na sala trabalhando, o Caio fica no quarto. Então, dá esse distanciamento, parece que a gente está trabalhando no escritório mesmo, que a gente não se vê. Daí a gente faz a pausa do almoço, né? A gente se encontra, volta a trabalhar e depois à noite também junto, que é o nosso dia a dia normal. Foi uma forma de rotina que a gente estabeleceu, né? Então aparentemente está tranquilo para vocês, né? Exato. Eu acordo, tomo banho, tomo café, a gente toma café juntos, daí eu até passo perfume para trabalhar dentro de casa. E aí, vou lá trabalhar no quarto, eu fico aqui na sala, a gente tem uma tela extra para cada um de nós, então a gente fica trabalhando de lá e a gente conseguiu estabelecer uma rotina dessa forma, né, Gabriel? E outra também não dá para ficar eu tenho que revelar uma coisa aqui para quem não sabe, eu acho que quem conhece o Tadeu sabe que o Tadeu cozinha divinamente. Deve ser maravilhoso ficar confinado com você, comendo, almoçando, jantando, você cozinhando. Deve ser, assim, a 8ª maravilha do mundo. A gente está aqui recebendo mensagem, eu olho um pouco no Instagram, olho um pouco no Facebook, tudo. Mas, assim, tem gente falando assim, mas realmente o confinamento é muito difícil para quem não tem recurso, para quem não tem saneamento básico. Sim, a gente está falando de outra situação. Eles estão em Berlim, onde tem todas essas condições, tem o apoio do governo, tem um governo que se faz
muito respeitar, porque quando a Angela Merkel fez o pronunciamento, até gostaria que vocês comentassem sobre isso, foi um pronunciamento extremamente sensato, sóbrio. Eu tenho certeza que a população também reage quando ela sente essa confiança de que seu governo vai ajudar, né? De que eles vão proporcionar para todos uma renda, uma ajuda para quem tiver dívida ou cancelar algum pagamento, não sei, de luz, do que for. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque como a Angela Merkel fez aquele pronunciamento que foi muito elogiado e ela conseguiu manter os níveis de letalidade do vírus na Alemanha entre os mais baixos do mundo, né, com essa confiança que a população teve justamente no governo alemão, vocês acham que foi como deveria ser, como vocês esperavam realmente na Alemanha esse cuidado com a população? Sim, eu acho que sim, Carla. Conhecendo já, né, eu já tive experiência de 2 anos aqui na Alemanha antes do Caio, e conhecendo um pouco do povo alemão, eu estava esperando uma medida mais forte, mais severa, assim, realmente do governo, um posicionamento. Como eu falei, eles começaram a falar em quarentena, já fazer o lockdown aqui, quando tinham apenas 3 casos confirmados na Alemanha inteira. Então, como cada estado aqui é independente para tomar suas decisões, eles precisavam, e a Angela Merkel sozinha não pode tomar esse tipo de decisão, né? Ela não tem esse poder para fechar o país inteiro. Precisou muita conversa com os estados e o diálogo mesmo para tentar traçar uma estratégia de como conter a infecção, né? O contágio do vírus. Então, foi uma decisão rápida, eficaz, de fechar tudo, né? Parar tudo, foi fechando praticamente gradativamente, né? Mas principalmente começando no sul, né, onde estava tendo maior número de casos. Exatamente. Quando os estados aqui tomaram a decisão conjunta de fechar tudo, a Angela Merkel fez o decreto para fechar realmente fronteira, ninguém sai, ninguém entra, para conter tudo isso. Eu não acho. Infelizmente, a gente vê pelos resultados que deu certo. Quer dizer, se eles já estão passando agora a começar a abrir o comércio e voltar um pouco à rotina, é sinal de que os índices realmente estão sendo mantidos sob controle. E também as UTIs aí, que a gente estava vendo que os números de UTIs por quantidade de habitantes, por cada 1.000 habitantes, acho que vocês têm 3 ou 4 UTIs, enfim. Eu estou citando de memória, tá, gente? Isso aqui não é uma conversa jornalística. A gente está conversando entre amigos para saber como que eles estão lidando aí com a pandemia na Alemanha. Mas, assim, eu acredito que o número de UTIs, até mesmo em relação ao resto da Europa, na Alemanha, ele é muito elevado. E a atitude dos governantes importaram é diferente do que era na Inglaterra também, né? Do que foi na Grã-Bretanha. Eles trouxeram pacientes italianos e espanhóis aqui para tratar na Alemanha porque estavam sobrando leitos, né? Os casos mais graves vieram para cá, para a Alemanha. Então, assim, a Alemanha está muito preparada. Não dá para comparar com a situação do Brasil e dos Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde tão grande, tão completo quanto o alemão, né? Sim, muito mal distribuído, principalmente aqui. Então, exatamente. A gente está em São Paulo. Eu moro em São Paulo, né? Exato. Eu estou em São Paulo, mas eu sei que São Paulo é uma ilha, né? Se a gente for contar o número de UTIs que tem aqui, não tem nada a ver com o que tem no resto do Brasil e é mal distribuído. Então, tem gente que está sendo levada para ser tratada em cidades a 200 quilômetros da sua casa, sabe? É isso que eu acho que também é um grande problema que a gente tem aqui. O pessoal do Facebook está me perguntando sobre posicionamento aqui no Brasil. Gente, a gente pode até fazer uma outra que seja, né, sobre esse tema, porque eu realmente não estou preparada para falar sobre isso sem ter os dados na minha mão. E todos os dias as coisas mudam. Os dados mudam a cada dia, a cada 24 horas, enfim. Então, depois a gente fala desse assunto. Agora a gente está falando mais sobre assim, essa questão de ficar em casa, de ficar em isolamento. E eu queria que a gente explicasse até por que a gente está com o nosso chazinho aqui, porque isso, para mim, é uma fonte enorme de bem-estar. E eu sei que para vocês também. Porque nós, quando eu estive... A Carol Cune já perguntou várias vezes como eu conheci o Caio Tadeu. Então, vou contar resumidamente aqui, rápido. Obrigada, querida Eliana Passarelli, nos acompanhando, maravilhosa. Então, eu gostaria de... Aliás, nossa live também vai sair, hein, doutora Eliana? Vamos fazer nossa live também, tá? Aí a gente fala de Brasil.
Mas então, o que eu queria mostrar para todo mundo que está nos seguindo, que está nos assistindo, é que quando eu fui para Berlim, a primeira vez quando eu fui levar minha filha, por coincidência, o Caio e o Tadeu estavam saindo de um apartamento que eles tinham, né, alugado, e estavam saindo para um outro e acabaram alugando esse apartamento do qual eles estavam saindo, que ainda tinha aí um mês de contrato e tudo, eles acabaram alugando para minha amiga, que foi comigo. Então, nós, olha, a Cláudia Labarce, querida, que está também nos vendo, mandando coraçõezinhos. Beijo, Cláudia. Claudinha. E aí a Cláudia, quando conheceu eles, né, por causa dessa questão do apartamento, descobriu, não foi, Tadeu, que parece que o irmão dela trabalhou com você, teve alguma coisa, uma relação de trabalho com você? O Márcio Labarte trabalhou comigo lá na CCR. E eu vi o sobrenome e eu falei, meu, deve ser parente, né? Ou é mulher, ou é irmão, é prima, não sei. Alguma coisa, algum parente deve ser. E aí, era mesmo. através do Zalabarce, nós conhecemos, e não foi simplesmente uma relação só de alugar um apartamento, mas tivemos assim, um início de uma conversa, e aí conheci essas pessoas maravilhosas, incríveis, fantásticas, extraordinárias, aqueles melhores amigos que a gente ganha na vida quando a gente já não espera mais. Eu não posso falar muito porque eu já me emociono, olha, eu já começo a ficar com o olho agitado. E a minha filha tá mandando aí, olha, muita sorte mesmo, e a Cláudia também, muita sorte conhecer esses dois. E agora, ó, pelo amor de Deus, gente, não tem nem guardanapinho aqui para limpar. Mas então, foi indo a gente fazendo aquela amizade. E depois, quando eu voltei, eu fui para casa deles. E aí, gente, vocês não têm noção do que esse homem cozinha. Do que esse homem faz a gente... Não, essa quarentena, com ele, eu sairia rolando. Desculpa, mas... Não, Caio, que loucura isso, né? Tem gente também que tem chá no bule. Ó, eu vou demonstrar. Vou demonstrar. Tem gente que tem chá no bule. Ó. E aí? Pro Tadeu é terapia cozinhar, né? Eu justamente, né, falando sobre como a gente se conheceu e tal, porque eu queria dizer que o Tadeu é filho de uma japonesa, de origem japonesa, né? E ele tem aquela manha toda de fazer aqueles chás japoneses maravilhosos. Ele tem milhões de equipamentos de fazer chá. Ele faz chá assim, chá assado, enfim. Aí a gente tem um prazer enorme de estar ali junto no nosso ritual do chá, e isso é uma coisa que está me mantendo aqui também. Todos os dias eu faço meu chazinho, eu dedico esse momento para mim, eu pego a minha loucinha lá do meu tataravô, eu faço, sabe, um pouco assim, eu jogo o meu pensamento para as pessoas que já usaram essas xícaras, mando meu amor, meu carinho, e tudo isso está fazendo com que a gente passe toda essa quarentena de uma maneira mais prazerosa. Gente, sempre frisando, claro, para quem tem esse privilégio, essa condição de poder ficar em casa. Eu faço home office e eles também. Então, para quem pode ficar em casa, a gente faz isso para poder, né, ter os nossos momentos aí. E vocês? Vocês estão fazendo o nosso ritualzinho do chá? Como é que está sendo aí para vocês? Ó, antes de tudo, deixa eu dar parabéns para a Carol Damasceno. Você conheceu a Carol? Acho que você conheceu a Carol aqui em casa. Não lembro. Acho que você não conheceu. Nossa amiga de México, que ela ela, aniversário dela hoje, eu tava vendo a live agora. Mandou corações a Carol da nossa. Parabéns, Carol. Mas então, ó, todo dia de manhã é chazinho para aguentar a jornada de trabalho, né? Inclusive agora à noite não é chá mesmo, é uma infusão de maçã com mandel, como chama isso? Amêndoas. Que eu tô tomando agora para a gente conseguir dormir depois. Sim. Mas a gente é muito privilegiado, né, Carla? A gente não pode reclamar de nada. Então, essa quarentena, lógico, está sendo difícil. Está sendo menos difícil porque a gente tem um ao outro e a gente é muito companheiro, né, um do outro. Então, isso ajuda muito, né? Eu fico pensando nas pessoas que têm problemas até conjugais, né? Assim, que brigam o dia inteiro. Como é que se atura num período tão longo, né? Porque é difícil mesmo. Se a mudança tem muitos casos de violência doméstica aumentando também, né? Em todo mundo. Exato. Porque aí a mulher fica confinada com o estrupício, né? Exato. Exatamente. Eu penso assim, as minhas amigas brasileiras que vieram para a Alemanha
se essas pessoas já têm dificuldade de se adaptar, porque sozinho é mais difícil, imagina numa quarentena, sabe? É muito mais complicado. Porque para mim, o Tadeu sempre foi muito fácil. Porque a gente sempre esteve juntos. Então, para a gente foi essa adaptação. A gente vai fazer 2 anos de Alemanha. Então, para a gente foi muito fácil desde o começo. Mas para alguém que vem sozinho, e aí tem que morar com outras pessoas, e aí você tem que criar suas raízes sozinho, isso é muito mais complicado, sabe? Então a gente teve esse privilégio aí de vir juntos e ter um ao outro. E dar apoio, né? De um segurar a mão do outro. É isso que é muito importante. Ó, a Thaísa, minha prima, também mandando coraçõezinhos. A Gabi, a Gabriela Morim. Gabi, nós vamos fazer a nossa live também, porque a Gabi mora em Londres. Então ela tem um outro aspecto aí da pandemia para contar pra gente. Porque Londres, a atitude do governo foi totalmente diferente da atitude da Alemanha, né? A princípio foi de negação, foi de dizer não, vamos deixar, porque assim todo mundo pega e todo mundo já fica imune. E a gente descobriu que não era bem assim. A gente descobriu que a doença realmente ela é traiçoeira. A gente não pode dizer que ela é sempre grave, porque não é sempre grave. Mas quando é grave, é muito grave. Então, tudo isso a gente depois vai falar com como que o governo teve atitude lá, né, com os habitantes da Grã-Bretanha. Agora, eu vejo assim que no caso, por exemplo, da Alemanha, vocês sempre têm um suporte oficial que é muito importante para dar essa tranquilidade. Ó, um abraço para o SAMU de Osasco. O André Wellington Rodrigues está pedindo um abraço para o SAMU. Gente, olha, vocês são heróis maravilhosos. Trabalhadores da saúde, queridos, que estão aí arriscando muitas vezes, né, não ver os familiares, não ver os filhos e tudo para poder cuidar da gente. Super abraço aí para o SAMU de Osasco. Então, assim, o que vocês têm aí na Alemanha é segurança, porque é essa segurança que a gente precisaria ter aqui no Brasil, de que a gente está tendo realmente alguém que vá trabalhar para que a gente tenha uma UTI, de que a gente vai ser atendido se precisar. Isso eu queria falar como é que é com vocês. Se vocês precisarem, por exemplo, como é que é a atitude? O que vocês fazem? Vocês têm um número para ligar? Como é que é? Eles disponibilizaram uma hotline do coronavírus. Se você tiver, tem um questionário, tem até um aplicativo que você baixa agora e você responde o questionário e ele já te dá se você é grupo de risco, se você deve se testar ou não, se você já fica em isolamento por conta própria. Ele te dá todos esses parâmetros, né? Foi uma decisão minha e do Caio da gente não ir testar, porque a gente também não tinha sintomas, a gente não teve contato com ninguém próximo que tenha tido corona, então foi uma decisão nossa. E como a gente está isolado, literalmente, o pessoal até perguntando, quem que vai fazer compra aí? A gente, normalmente sou eu, porque eu que cozinho, então eu sei os ingredientes, o que eu quero comprar, né? Eu já faço um planejamento. Mas vale a pena, Tadeu, fala para o pessoal como que é o mercado. Verdade. Como funciona o mercado aqui. O mercado, de quarentena. Desde o primeiro dia da quarentena, foi até estranho assim chegar no mercado. Tava com fila fora do mercado para entrar, todo mundo respeitando pelo menos 1,5 metro. As marcas no chão. Desenharam ou pintaram marcas no chão para você ter a distância de 1,5 metro. E no supermercado que a gente vai aqui, como eles estão limitando o número de pessoas por número de carrinhos. Então, eles colocaram, sei lá, 30 carrinhos à disposição, então só pode entrar ao mesmo tempo 30 pessoas no supermercado. Se fosse eu e o Caio... É com máscara e luvas ou as pessoas não estão usando máscara? Quando eu perguntei para a Daniele, que ela está na Bélgica, a Daniele na live de sexta-feira me falou que ninguém lá estava usando máscara lá na Bélgica. Médio. No começo não estava, mas agora eu vi muita gente. Só que, gente, as pessoas são sem noção. Eu vi muita gente de máscara e de luva, daí comprando salgadinho direto no supermercado e pegando com a luva e comendo direto. Sem noção, então não adianta nada. Quando a gente foi ao mercado, a gente viu assim, tinha tipo uma balcão de informações e tinha uma mulher com a luva comendo um sanduíche com a luva. Meu Deus! Falta de noção total, né? Achando que a luva é algum, sei lá, escudo blindado. Não, é a mão que não pode tocar, né? Exato, é a mão, é a pele da mão que não pode. Mas aí não tem delivery fácil como tem aqui, né? Agora aqui em Berlim tem mais. Tem várias empresas que estão fazendo deliveries e várias empresas, inclusive o seu amigo Mário Sérgio aqui de baixo. O Mário Sérgio.
Maricel está fazendo delivery. Tá fazendo delivery. Tá fazendo delivery. E tá funcionando bem, porque ele é uma empresa, ele é um restaurante pequenininho. Imagina, se ele não tem cliente, ele não consegue sobreviver, né, Carla? Então tem que... Eu tô vendo aqui, o pessoal tá indo, olha, a Carol tá falando, a Carol Damasceno tá falando aqui, o pessoal tá indo com a família inteira ao mercado. Hoje eu vi essa notícia aqui no Brasil, então o pessoal tá falando assim, gente, supermercado é a nova balada, né? Porque vai todo mundo, leva a família, fica passeando, não compra nada. Quer dizer, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Fica em casa, caramba. Né? Vai levar as crianças no supermercado? Mas é o único jeito de diversão que eles têm, a única coisa aberta fora de casa. Sim. Então é a desculpa para eu sair e ver outra coisa é ir no mercado. A gente teve uma experiência bacana, engraçada, inclusive, a feira livre que tem aqui. Você chegou aí perto de casa? A gente foi com você na feira? Acho que não, né? Tem feira livre de quarta e sábado. E eu falei assim, como é que vai ser, né? Vai ter feira ainda? Porque também é complicado, né? Como é que vai fazer? E teve, cara, eles cercaram a feira inteira com fita, fizeram um cordão de segurança e colocaram 2 entradas, e com seguranças nas entradas. E eles estavam contando o número de pessoas que podia acessar a feira. Então, é uma fila lá de fora, uma fila de 1,5 metro de uma distância. Uma fila mantendo distância. Exato. E as pessoas iam entrando. A gente foi muito rápido, assim, coisa de 6, 7 minutos para entrar. E a parte boa é que a feira estava muito vazia, então era muito fácil de você comprar o que você queria, assim, estava muito tranquilo. E a polícia estava junto. Exato. Então tinha seguranças e polícia ali contando e controlando as pessoas que entravam dentro da feira. E mesmo na barraquinha, o pessoal estava tomando muito cuidado de manusear produto, né? Primeiro que você não pode tocar em nada, né? Você chega na feira, quer fruta, fala assim, eu quero isso aqui. Alguém da banquinha de fruta vem lá acredito. Não é igual aqui no Brasil que o povo vai, espirra, tosse, depois aperta uma mão, aperta o abacaxi para ver se está, né? Bota o dedo, assim, enterra na fruta. É muito organizado. Até tem, durante a quarentena o pessoal está tomando esse cuidado extra, né? De ir na feira, de você aponta o que você quer, se tem fila na barraquinha, fica 1,5 metro de distância. Eles dão bronca se você não está na distância mínima. E a bronca alemã, né? Com aquela cara feia olhando para você, te julgando. E colocaram agora umas proteções de plástico na frente, então você não tem contato, nem saliva, nem os perdigotos ainda voam na... Sim, exatamente. Mas a gente está vendo aqui que tem muita coisa que vai ter que mudar, gente. Muita coisa. Enquanto a gente não tiver a vacina e todo mundo vacinado e conseguir, de alguma forma, erradicar essa doença, eu fico imaginando como que vai ser, por exemplo, um self-service. Porque você não vai conseguir mais manter aquela comida no buffet, vai voltar a ser como era antes, que não tinha self-service, que era buffet, era à la carte, né? Você tinha que pedir e vinha a comida da cozinha sem nenhum contato com outras pessoas. Então, porque no Brasil é muito comum self-service, mas aqui, Carla, não tem muito, na verdade. Não tem self-service. Aqui no Brasil só tem self-service. Só tem, hoje em dia quem não tem a self-service, né? Aqui, olha, o André Wellington está se despedindo. Obrigada, André. Olha, eu vou aprender a falar esse alemão todo que você colocou aí, tá bom? Pode deixar que eu vou aprender. E aqui a Glória Valadares também me mandou um abraço aqui no Facebook. Estou com o Ricardo Rodrigues, o Júnior Martins. Tem um monte de gente aqui que eu conheço só de rede social, sabe? O pessoal sempre me manda muito carinho, me manda sempre muita mensagem positiva, animadora. A gente tem que ter isso também, né? Porque nesse momento a gente não pode ficar só na notícia ruim, gente. Por isso que a gente está fazendo essa live mais assim, up, né? Mais para cima. Então, gente, a gente tem aí uns 10 minutinhos. Eu queria ver se as pessoas têm... Eu vou explicar de novo que a gente está falando com Tadeu e Caio direto de Berlim. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre como é em Berlim, como é que é a situação, como é que é o dia a dia, quiserem mandar mensagem para eles, a gente dá uma lidinha nas mensagens, né? Os professores estão desesperados em fazer... Como é que é? Aulas online? Como é que foi esse comentário aqui dos professores? Porque isso também é bacana, Manda um beijo para os professores que estão desesperados em fazer aulas online. Marcinha, querida, um beijo para a Feira de Santana, Bahia, maravilhosa.
E aí, então, os professores fazendo aula online, eles devem estar muito estressados, porque todos os dias os meus filhos vêm aqui me contar algum babado que aconteceu na hora da aula online. Ah, e o fulano deixou o microfone aberto e começou a falar da unha encravada com a mãe dele. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Enfim, então, assim, um grande abraço também para esses professores que estão se reinventando, todos virando youtubers aí. É. Aliás, Minha mãe tá youtubers, sofrendo, viu? Caio, você tá mandando vídeos novos para o canal? Fala Tô do teu canal mandando, um pouquinho. eu mandei essa semana. Tô mandando sim. Para quem não sabe, para quem tá me acompanhando aí pelo Insta da Carla, eu tenho um canal de YouTube de perfumes há 10 anos e sou o primeiro youtuber de perfumes masculinos no Brasil. Então eu comecei com 19 aninhos, não tinha um pelo na cara, tinha acabado de entrar na faculdade, sempre fui fã de perfumes e resolvi fazer um canal de perfumes. E tem meu canal aí há 10 anos. Esse ano, em 11 de setembro de 2020, faço 10 anos de canal. E sim, continuo fazendo meus vídeos, pelo menos uma vez por semana. E Então, o ainda Instagram não... é o Caio Meca, com 2 Cs, Exato. né? E no Exato. YouTube e Facebook. É Caio Meca. É facebook.com/barra Caio Meca e no YouTube também. A Dani está youtube.com. perguntando para vocês se vocês já sabem o dia que vocês vão voltar a trabalhar na empresa, não em home office. A minha empresa oficialmente acaba a quarentena no dia 15 de maio e a sua no dia 3, né? No meu aniversário vou ganhar o fim da quarentena. Mas acabou de sair uma notícia aqui que eu preciso ler sobre o Senado de Berlim passou algumas alterações na lei aqui, na regulação. Pode ser que eles alterem de novo o fim da quarentena. Porque, deixa eu mandar um beijo pro pessoal aqui antes que eles me batam. A Clarissa tá me mandando um beijo. Beijo, Clarissa, eu tô com saudade de você, pra você vir aqui em casa logo, pra gente fazer festa de novo. A Imagina Bia... minha saudade. A Lari, a Gabi, todas as amigas a Lari, da a Flávia, minha mãe tá aí, todo mundo. Aqui, ó, a Flávia Viegas mora aqui em Berlim também, amiga nossa, falou que o decreto vai até dia 30 de abril, mas, assim, na minha empresa tá indo até dia 3 de maio, o Caio vai até dia 15, mas eu acho, essa é uma opinião pessoal, que é muito cedo ainda para liberar, cara. O pessoal tá falando aí do pessoal ter disciplina e tudo mais, mas a gente não tem visto isso muito não, disciplina, viu, Carla? Porque muita gente tem pensado assim, eu só vou até o parque dar uma volta, vou pegar um pouquinho de sol. Mas não é só isso, se todo mundo pensar isso, vai todo mundo pro parque pegar um pouquinho de sol, dar uma volta. Claro. Né? Então, tem uma amiga nossa, inclusive, que a polícia, ela estava no parque com a filha, a polícia chegou e falou assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está tomando sol. Se você está tomando sol, todo mundo tem direito. Então, por favor, volte para casa. Não pode ficar. Então, sim, eu acho que ainda está um cenário muito otimista voltar agora em maio. Né? Apesar dos números terem caído e tudo mais, eu acho que está naquela parte da curva, tipo, não era tão grave assim, de repente começa a subir de novo, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte. A gente tem uma coisa mais escalonada, né? Um planejamento, talvez, como está sendo feito nos Estados Unidos. Quem vai abrir primeiro, quem vai voltar a trabalhar primeiro, vai fazer horários diferentes e tudo. Manda os beijos aí para todo mundo, que daqui a pouco o Instagram nos corta. Já está terminando a hora que a gente tem direito aí. Manda os beijos. A Bia estava pedindo beijo, a tia Zuleika. A Gabi, a Lari. A Fernanda, minha cunhada, beijo para a Fê, para a Marina, minha sobrinha, Bernardo, que está para nascer. Vou conhecer em breve. Sua mãe, Maria Helena. A Maria Helena. Nossos amigos todos. Gente, muito obrigado por assistir aqui. Muito legal. A tia Zuleiva. Tia, beijo. Beijo pra a Gabi, mundo, gente. Muitos beijos beijo também. Olha o Cuco. A Gabi. Ouviram o Cuco? Agora eu ouvi o Cuco. Acabou de tocar. E Cuco é alemão, né? Vai encerrar, então. Meus queridos, muito, muito, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Obrigada por entrarem aqui com a gente, para dar todo um panorama de como está se passando a situação aí na Alemanha, aí em Berlim. Eu desejo a vocês muita, muita saúde, muita felicidade, muita alegria. Isso vai passar e nós vamos nos ver muito ainda, vamos passear juntos. A gente vai ainda aproveitar muito aí Berlim, junto com vocês e vocês aqui no Brasil. Tá? Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo.
Isso, pode despedir aí, mandar beijos para todo mundo. Beijo para Tupã, beijo para São Paulo. Beijo para Tupã, beijo para São Paulo, beijo para todos os lados, pessoal da... Minha irmã tá aí agora, a Ana Helena, a Lume, o Massarico, tá todo mundo aí, gente. Obrigado por participar. Foi muito bom, Carla, o papo com você. A gente tá morrendo de saudade de você, morrendo de saudade de todo mundo, de encontrar as pessoas no seu Caio. Fui até a Páscoa, né? A gente passou a Páscoa aí. Mas enfim, vou passar meu aniversário sem poder comemorar também, mas enfim. Mas olha, faz parte. Que todo esse amor de vocês seja o presente que a gente tem que ter nesse aniversário, que hoje a gente também tem uma forma de ver as coisas diferente, né? A gente tem hoje amor, amizade lá na mais alta conta, né? Então toda essa nossa atitude também é diferente com relação hoje às relações entre pessoas, a proximidade, a poder visitar, a poder viajar, tudo isso acho que a gente vai valorizar como nunca. Meus queridos, com certeza. muito, muito, muito obrigada. Nós vamos nos ver. Obrigado, Deus quiser. Tá? Beijo, a gente se vê em breve. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, queridos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Acho que a gente tem